E eu, Kelly Helena. E eu sou Raquel Kiel, podcast. E agora, Balzac? E hoje nós estamos com os queridos Murilo e Diego, que são terapeutas integrativos, e aceitou o nosso convite de conversar um pouquinho e trazer um pouco mais desse mundo de terapeutas, de autoconhecimento, para conversar com a gente. Obrigada. Gratidão pela participação, por terem aceitado esse convite. E a gente, assim, admira bastante vocês, a forma que vocês passam aí para as pessoas o conteúdo de vocês. E aí a gente também falou assim, vamos, já que é tão bom, vamos compartilhar com as pessoas, que várias pessoas possam estar ouvindo aí o conteúdo, todo esse conhecimento que vocês têm, né? Que começou com o autoconhecimento, não é isso? Isso mesmo. A gente que agradece pelo convite. Muito obrigado mesmo. Estamos muito felizes de estar aqui. A gente adora participar desses projetos, né? Sim. Podcasts e tal, essa estrutura. Muito legal, muita gratidão. Ai, obrigada. Obrigada. E nós sabemos que vocês vêm de áreas totalmente diferentes, né? Como que foi essa transição? De onde vocês partiram? Tá. Posso começar? Pode. Então, assim, é uma longa história, vou resumir um pouco, né, para não me prolongar tanto, mas, assim, eu tenho formação em economia, então eu sou formado em economia, depois eu fiz mestrado na área da educação, e depois eu fiz tudo isso sem autoconhecimento, então até essa parte acadêmica eu não me conhecia, eu estava virado do avesso, as coisas não estavam fluindo muito bem, mas eu também não sabia por quê, zero autoconhecimento. Daí, além disso, eu entrei no doutorado, fiz um doutorado em engenharia de produção. Quando eu terminei meu doutorado, aí eu tive que entrar no autoconhecimento, porque daí realmente eu vi que estava faltando alguma coisa. Estava faltando uns racional, né? Bem racional, bem analítico. Eu estava quase me tornando professor universitário de engenharia, de economia, enfim. Estava já estudando para concurso público, para fazer concursos em Universidade Federal. E ali eu percebi que faltava alguma coisa. Eu não tinha nada de espiritualidade, não tinha conexão nenhuma com isso. Tinha uma certa abertura para essas coisas de psicologia, alguma coisa mais de energia, mas eu nunca aprofundei nisso, né? E agora que vocês fizeram essa pergunta, eu lembrei que um dos pontos-chave, faz tempo que eu não pensava nesse assunto, muito legal relembrar isso agora. Um dos pontos-chave, quando virou uma chave na minha cabeça, eu já estava no doutorado, e um belo dia o Murilo estava estudando alguma coisa aqui em casa, e ele falou sobre barras de Access. Ele falou que era um negócio na cabeça, que tocava nos pontos na cabeça e que mexia com o cérebro e mexia com as crenças limitantes. Aí ele falou tão empolgado e ele trouxe um olhar assim mais científico, né? Foi a percepção que eu tive, como se fosse uma coisa mais comprovada, né? Diante de todas as terapias que existiam. E eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Eu pensei, gente, eu preciso fazer uma sessão disso para ver o que é. O Murilo, super empolgado, não fez a sessão e eu fui. Ele me incentivou e eu fui fazer a sessão de barras de Access e eu achei tão interessante. E ali eu comecei um processo de abertura. Depois de fazer umas 3, 4 sessões, eu ainda continuei bem perdido, ainda não estava no autoconhecimento, até que um dia eu já estava assim quase lá no fundo do poço, assim, porque eu não me conhecia mesmo. Eu não entendia o que estava acontecendo na minha vida. Era quase um processo depressivo mesmo, assim, de uma ansiedade muito extrema, né? Aí eu fui fazer um curso de Reiki. Quando eu fiz o curso de Reiki, ali eu tive a gente fala que o Reiki 1 é o despertar, né? O nome do curso. E ali, literalmente, eu senti que começou o meu despertar. Claro que eu já tinha começado, né, com outras coisas antes. O fundo do poço, ele já traz um certo despertar, né? O fundo do poço te obriga. Sai ou Obriga.
Exatamente. E aí, no curso de Reiki, eu me conectei tanto e eu não consegui mais soltar. Aí eu fiquei naquela energia do Reiki, fiz nível 1, fiz nível 2, me tornei mestre. Depois que eu me tornei mestre em Reiki, eu entendi que eu tinha que compartilhar o Reiki com o mundo, porque eu amei demais o Reiki, amo demais até hoje, e vou continuar amando para sempre. E aí eu comecei a me abrir para as terapias, comecei a atender, daí fiz vários cursos, várias coisas, e estou aí até hoje, vou continuar, porque eu realmente me encontrei dentro das terapias integrativas, e daí foi mais ou menos esse o resuminho, assim, do meu processo. Lá do fundo do poço, as terapias me resgataram, e eu comecei a compartilhar isso com o mundo. E é interessante porque eu não conseguia me comunicar. Então, lá naquele fundo do poço, uma das minhas maiores dores era não conseguir falar. Eu era muito travado, eu tinha muito bloqueio para falar, não conseguia me fazer entender. Jamais pensaria em aparecer na internet, por exemplo, naquela época. E uma das primeiras coisas que eu transformei na minha vida foi a habilidade da comunicação. Eu percebi que, até fazendo depois mapa astral, não sei o quê, eu percebi que a comunicação ela precisa andar junto comigo. Eu tenho essa necessidade. E sem o autoconhecimento eu não sabia. Então eu travava um grande potencial, uma coisa que eu precisava desenvolver. Então acho que foi mais ou menos esse assim meu processo. Bom, Nossa, eu sou você... enfermeiro. Oi, perdão, Pode perdão. falar. Não, eu falei, eu Não, fiquei assim, eu falei, nossa, ele ressignificou, você se ressignificou, não é isso? Completamente. Ai, Completamente. que linda a história. E você, Murilo, desculpa que eu te cortei. eu fui começando já, né? Então, eu sou enfermeiro, né? Eu graduei em enfermagem em 2014, eu acho, foi em 2014. E assim que eu graduei, eu jurava que eu ia trabalhar em terapia intensiva. E eu vi ali uma possibilidade, não sei por que eu me identifiquei, foi quando eu comecei a trabalhar. Assim que eu formei, meu primeiro emprego foi dentro de uma terapia intensiva, e aí eu já busquei esse trabalho de forma, né, pensando objetiva mesmo, eu quero trabalhar aqui, e aí eu já estava pensando até em me especializar nessa área. Mas lidando com a morte diariamente, que era o que eu fazia, eu comecei a desenvolver muita ansiedade, mas muita ansiedade de não conseguir dormir. Eu ouvia, nos meus sonhos, eu ouvia o barulho dos monitores dos meus pacientes. E aí eu acordava meio que assustado, ou eu sonhava que esquecia alguma medicação, ou porque a UTI é algo bem, né, instável. O paciente, ele tá ali, se tu esquece uma gota de uma medicação, ele já pode desestabilizar. Então eu vivi em alerta naquele período. E aí eu fiquei um ano quase nesse trabalho, só que um ano doente, literalmente. Eu tomava medicação para ansiedade, eu fui no psiquiatra, ele me diagnosticou com ansiedade, e eu estava até quase desenvolvendo depressão quando eu fui procurar ajuda, né? Porque ele falou assim, tu tá com tanta ansiedade que tu tá tendo depressão por cansaço, né? Porque o ansioso, quando ele não trata a ansiedade, ele tem depressão por cansaço, por repetição ali das crises de ansiedade. E aí foi onde eu comecei a tomar medicação e tal, para tentar melhorar, mas eu sabia que eu estava só mascarando, na verdade, a causa, né? Que se a gente não olha para da onde está vindo isso, eu tinha perdido a minha mãe recentemente, conheci o Diego logo em seguida que eu perdi a minha mãe, e aí eu entrei no mestrado logo em seguida, e eu jurava também, assim como o Diego, que eu ia ser professor universitário. Fui por um tempo, mas em universidade privada, né, não universidade pública. Fiz meu mestrado também, um tema nada a ver comigo, até que eu comecei o doutorado, e ao mesmo tempo que eu comecei o doutorado, eu fiz uma sessão de constelação. Eu falei para o Diego fazer barras, mas eu não fiz barras depois. Eu fui fazer constelação. E aí, numa sessão de constelação, eu percebi assim, assim que eu saí, na verdade eu fiz reiki antes, né? Eu fiz uma sessão de reiki. Era um pacote, daí tinha reiki, tinha Isso, constelação. Aí eu fiz reiki, aí, assim que eu saí da sessão de reiki, eu senti assim que saiu uma rolha aqui do meu laríngeo, e aí eu falei pro Diego, senta aqui, eu quero falar algumas coisas. Porque eu era muito introspectivo, eu não falava direito sobre o que eu sentia, o que eu pensava, e aí eu vomitei ali, acho que a gente ficou uma hora e pouco conversando, né? E eu falando tudo que vinha na minha cabeça. E aí depois eu fiz mais algumas sessões de reiki, fiz uma constelação, e logo em seguida eu sonhei com a nossa empresa.
com o nome da empresa, logotipo, as cores. Acordei e falei para ele, já sei com o que eu quero trabalhar, é com isso. E aí eu apresentei o nome para ele e tal. Na época, ele trabalhava na universidade, ele falou assim, ai, que legal, eu vou gerenciar isso tudo então, né? Porque ele é economista, ele pensou já que esse era o trabalho dele na empresa. E foi pelo o contrário, né? Ele já começou atendendo e eu que fiquei nos bastidores ajudando a fazer toda a parte administrativa. Porque na minha profissão eu preciso fazer uma especialização para poder trabalhar com as terapias. Eu não poderia direto, né, trabalhar assim se eu não tivesse a minha formação. E aí eu sei que eu fiz aí no doutorado eu mudei meu tema, eu falei para minha orientadora, olha, eu só vou pesquisar o meu doutorado, senão eu vou parar agora, eu só vou continuar meu doutorado se eu puder pesquisar sobre as práticas integrativas. Aí ela falou assim, tá bom, se esse é teu sonho, tá à vontade, a gente pesquisa durante 4 anos terapias integrativas. Aí foi onde eu mudei o tema, finalizei o doutorado esse ano, há poucos meses, Olha, e aí nesse parabéns! Obrigado. Nessa caminhada, eu fiz formação em constelação, eu fiz uma especialização aí em terapias holísticas para poder atuar com elas, né? Então, hoje eu trabalho com constelação e florais de Bach. E, e aí é isso, aí a gente percebe, nessa caminhada, eu fui percebendo que a gente foi tendo algumas facilidades de se posicionar, atrair cliente, de falar, né, transmitir a nossa mensagem. E aí hoje eu também trabalho como mentor de terapeutas holísticas por conta disso também. As De uma nossas dores, elas foram se tornando o nosso potencial hoje, né? Então, tudo que a gente compartilha hoje teve uma origem lá em algum lugar que doeu aqui dentro, para hoje a gente poder ajudar, né, auxiliar pessoas ou facilitar o processo de pessoas que também estão passando pelas mesmas dores, né? de uma certa forma, vocês permaneceram educadores, né? É. Educadores emocionais também, como não, né? Porque a terapia, a integrativa, ela traz muito isso, né? A parte emocional. E aí, olha só que muito interessante a história de vocês, linda a história de vocês, esse autoconhecimento. E Sim, vocês, muito assim, legal. jovens, né? Vocês começaram assim jovens, né? A gente percebe que nesse meio holístico é difícil ver pessoas da nossa idade, assim. Mas, querendo ou não, a gente levou um grupo de amigos também. Algumas pessoas, alguns amigos foram indo junto com a gente, assim. Então, a gente, aqui na região, a gente acabou levando um pessoal jovem junto. Mas, de modo geral, o maior número de pessoas já não tem a nossa idade, né? Tem uma idade um pouquinho mais avançada, assim, a gente percebe. Mas eu acho também que é um processo natural. Não sei se vocês têm essa percepção também, mas é como se o tempo vai passando e a gente tem uma capacidade maior de integrar aquele conhecimento. Uma coisa que antigamente a gente ficava, sei lá, pegava um livro para estudar, ficava um tempão para ler, para entender aquele livro. Hoje, parece que a nossa mente ela já vem mais preparada, né? Tu pega ali, lê algumas partes, já conseguiu entender tudo, já fez toda a relação. Então, eu acho que até as crianças, quando a gente vai falar de criança, né? Criança índigo, criança cristal, não sei o quê, ele já tem uma consciência que consegue integrar o conhecimento muito fácil. Então, acho que é um processo natural mesmo, assim, das gerações, né, humanas. E o legal de vocês é porque vocês são jovens, mas eu acho que vocês têm uma maturidade, né? Esse autoconhecimento trouxe, de uma certa forma, trouxe esse encontro para vocês, né? E é muito bacana, né? A gente vê, assim, mais jovens, mas porém com essa maturidade, com esse profissionalismo e seriedade. Olha, vocês estão de parabéns. A gente percebe assim, a gente fala disso, né? Que a cada movimento ali do autoconhecimento e de formações é mais responsabilidade que vem junto, né? Não é só o autoconhecimento por si só. É um novo insight, uma nova viradinha de chave. A gente pensa, cara, agora tem mais responsabilidade aí. Então eu percebo assim, no comecinho a gente lá no comecinho que a gente começou, né, dar os primeiros passos nesse universo, a gente ainda tinha uma imaturidade ali, uma ingenuidade junto. Hoje a gente já pensa, não, o que eu falo pode sim influenciar na vida do outro. Então eu vou tentar filtrar aquilo que eu vou falar, porque pode ser que chegue de forma diferente, a interpretação da pessoa é diferente da minha. Então, se conhecer e mergulhar nesse universo também traz a responsabilidade junto, né, o tempo todo. O tempo todo.
E uma coisa que também é interessante, e a gente escolheu novembro por isso, porque nós não vemos no meio muitos homens terapeutas. Ah, Sim. Né? sim. Tudo bem que a gente vê a maior massa feminina no autocuidado, no autoconhecimento, e essa crescente que a gente tem visto, né? Eu sou facilitadora em constelação também, e eu tenho atendido muitos homens. Né? Sim. Então, eu não sei, parece que, não sei se está se perdendo o medo, né? Porque tem muita crença atrás disso, né? Do homem buscar autoconhecimento, do homem buscar terapias. Vocês percebem isso no meio? Assim, aqui na nossa realidade, né, a gente percebe que sim, tem homens procurando, mas aqui em Santa Catarina, desculpem os catarinenses, mas quem me ouvir vai compreender, vai concordar comigo. Aqui em Santa Catarina, os homens ainda são bastante. Seguem ainda muito aquela estrutura do machismo, né? Então, eles ainda estão com vergonha, ainda têm medo. Então, diferente do que eu vejo, por exemplo, São Paulo, Rio, e mais para o norte, os homens eles são menos temerosos, né? A masculinidade dos homens daí é menos frágil do que daqui. Daqui parece que eles têm um pouco de receio, ainda que esteja avançando, a gente percebe assim. Mas geralmente aqui no sul, quando avança, é porque a esposa está indo junto, a namorada está indo junto, aí meio que puxa na mão, vem comigo. Tem aquela namorada salvadora, né? Aí pega na mão, vem que eu vou te salvar. Aqui tem acontecido esse movimento. Agora, quando eu vejo, assim, por exemplo, uma formação em São Paulo, a gente vai participar, a gente vê mais homens do que tem aqui no Sul, né? Aqui é mais mulheres mesmo. Eu atribuo isso a essa coisa, né, patriarcal que eu trouxe, o machismo mesmo, mas também eu percebo que eu e o Diego temos uma facilidade justamente porque nós crescemos no meio muito feminino, né? Eu fui adotado por uma mãe onde ela já tinha adotado 3 filhas mulheres, ela já era viúva na época, então eu cresci com 4 mulheres, olhando para 4 mulheres mais velhas que eu, então eu já cresci num meio muito feminino e um meio muito aberto assim para olhar para todo esse universo das terapias. E o Diego acho que é a mesma coisa, né? E eu percebo que, assim, vou falar de mim, né? No meu ponto de vista, eu amo trabalhar com mulher. Então, essa questão de não ter muitos homens aqui no meio das terapias, para mim, acaba nem sendo uma questão assim que eu levanto, porque até esses dias eu estava fazendo um workshop domingo passado, eu falei para elas, eu acho que em algum momento eu vou trabalhar com empreendedorismo, porque eu gosto muito desse lado de empreendedorismo, né? Só que eu falei para elas assim, eu quero trabalhar com empreendedorismo para vocês. Eu não escolho trabalhar com empreendedorismo para homem, porque o que eu gosto mesmo, né, assim, nas minhas relações, o que eu gosto mesmo é de mulher. Eu gosto de trabalhar com mulher, porque eu acho que vocês têm realmente, talvez por isso que vocês ocupem tão bem esse espaço das terapias holísticas, dessa coisa emocional, desse cuidado, desse acolhimento para o ser humano. A própria energia feminina, naturalmente, ela tem essa propriedade, né, do acolhimento, da transmutação, da força criadora, criativa, da gestação, de 9 meses ali gestando, né, uma criança, um bebê, enfim. Então, eu acho que eu e o Murilo, a gente tem muita facilidade para trabalhar com mulheres. E eu acredito que nós nos destacamos um pouco no meio holístico, né? Hoje, assim, por isso, né? Estamos aqui conversando com vocês, pela facilidade que a gente tem de trabalhar com a energia feminina. Talvez se a gente trabalhasse mais com homens, a gente não teria uma visibilidade como a gente está tendo nesse momento, por exemplo. Está construindo, Isso é muito legal. Não sei se faz sentido, né? Mas são questões assim que às vezes vêm à tona aqui na nossa mente. Realmente a gente adora trabalhar com mulher, tem poucos homens no meio das terapias e é uma escolha de vida nossa, assim, pelo menos da minha parte, eu quero trabalhar com mulher. O meu nicho é relacionamento amoroso, né? É sempre voltado para a mulher. Então todo conteúdo que eu posto, eu estou pensando na mulher. Apesar de ter um homem ou outro ali que acompanha, a gente atende homens também,
Mas as mulheres, elas são muito maravilhosas, elas se destacam, assim, E né? abertas, né? Para É. falar, assim. Às vezes a gente atende É juntos, demais, né? né, às vezes. Mas é muito legal atender mulher, porque assim, a gente começa, às vezes a gente atende juntos, e aí no atendimento a gente percebe a abertura, a facilidade que ela tem para falar dos sentimentos, das emoções, daquilo que ela está percebendo na vida dela. Às vezes a gente vai atender um homem, e não são todos, mas a maioria deles é muito tipo assim, sim, não. Tem que seguir um script. Eles vão respondendo um passo a passo, que a gente às vezes se olha e fica tipo, tá, e agora, né? Porque por conta dessa dificuldade de se abrir, né? Que eu tinha também, era engraçado, porque eu tinha essa dificuldade. Eu lembro que a primeira vez que eu fui na psicóloga, eu só chorava, depois da vida adulta, né? Eu só chorava e eu não falava direito, assim, eu não sabia falar direito das minhas emoções. Mas eu só chorava, e ela falava, não, chora, joga pra fora. E aí eu lembro que eu ficar, acho que a primeira sessão inteira quase que chorando, porque eu não conseguia falar. E eu sinto que isso é muito presente no masculino, né? E essa dificuldade de saber. E aí a gente fala que gosta mais das mulheres também por conta disso, né? Dessa facilidade de abrir o coração ali naquele momento. Fica mais fácil de trabalhar também, né? É. E como você falou, você faz uma pergunta aberta e a pessoa responde sim, e aí você fala, desenvolve, né? Fala mais, conta mais. Conseguindo saber como eu te ajudo. É. Mas eu acho que às vezes acaba sendo um pouquinho cultural, né? Porque a gente vem de uma sociedade que fala, homem não chora. Era impostas certas regras, né? Né? Ainda tem muito disso, né? Não só para as mulheres, mas os homens também passam por certas imposições que a gente vê, às vezes, em relacionamento, né? Marido e mulher, que às vezes a mulher tem condição de ir trabalhar fora e o homem ficar em casa. E às vezes quando a gente vê, é difícil ver esse tipo de relacionamento, e quando a gente vê muitas pessoas, às vezes até em torno delas, né? Os mais próximos. Os mais próximos têm preconceito do homem, de repente, ficar em casa, tomar conta dos filhos, e a mulher trabalhar, né? Por uma questão aí dela ter conseguido um alcance maior financeiro e ser mais útil ali para aquela família. E ainda rola esses preconceitos, né? Preconceitos. Sim, é bem comum esse tipo de preconceito aqui mesmo, né? Aqui no Sul é muito forte isso, muito forte mesmo. E eu percebo assim que há um movimento de ruptura dessa questão social, mas ambos sofrem, né? Tanto o homem quanto a mulher. Porque às vezes a gente fica falando, a mulher sofre muito. Não tenho dúvidas disso, a gente recebe mulher todo dia em atendimento, e todo dia tem uma situação ou de abuso sexual, ou de abuso psicológico, ou em todo tipo de abuso as mulheres elas sofrem, mas se a gente for olhar, nem precisa ir muito fundo, né, na questão, o homem também sofre, porque às vezes ele queria colocar para fora, não coloca. Às vezes ele queria ficar em casa, porque a mulher tem um ganho, um crescimento maior do que ele não fica por justamente essas questões. Ou às vezes até sofre, né? Parece que ele não está conseguindo suprir aquela demanda ali de dentro de casa justamente por conta disso. Então, aqui no Sul, isso é bem forte. Está diminuindo, mas ainda é bem presente. Vocês comentaram, vocês atendem juntos. Vocês atendem juntos sempre nas mentorias, terapias de relacionamento? Como que tem essa divisão? Ou não tem divisão? Não, então, já atendemos juntos, deixa eu fazer uma retrospectiva, né? Já atendemos juntos, então teve uma época que toda a sessão era o Diego e o Murilo juntos atendendo, que foi uma fase muito legal da nossa vida também, né? Eu acho que foi uma fase onde a gente aprendeu demais, porque é muito diferente atender em dupla e atender individualmente, né? Só que depois a gente passou por uma certa mudança na nossa carreira como terapeutas, onde a gente resolveu
eu seguir o caminho de terapia voltada para relacionamento amoroso, né, bem focado em mulheres, e daí eu comecei a fazer esses atendimentos de mentoria, eu chamo de mentoria, né, que eu tenho um programa de 4 sessões e eu faço um acompanhamento bem presente com elas, então é uma mentoria mesmo, de pegar na mão e seguir junto, né, para crescer aí nessa parte afetiva, amorosa. E o Murilo foi para o outro caminho mais da constelação familiar, especificamente da constelação e dos florais, e eu fiquei com as minhas técnicas, como Theta Healing, meditação, essas técnicas mais de reprogramação mental que eu gosto muito. Daí, como que a minha mentoria funciona? Como eu não queria me separar do Murilo nos atendimentos, eu criei uma estrutura onde ele pudesse continuar junto comigo de alguma forma. Então, dentro das 4 sessões que eu faço, a terceira sessão sempre é uma constelação familiar. Aí, na sessão de constelação familiar, o Murilo entra na sessão e daí a gente faz a sessão em trio, né? Eu, a minha cliente e o Murilo junto. Ele abre o campo da constelação, constela ela e a gente fica juntos ali nessa sessão. Então, 3 sessões só comigo e uma sessão todo mundo junto. E daí o Murilo também seguiu um outro caminho como mentor de terapeutas. Então, por isso que hoje a gente só atende juntos quando é constelação familiar dentro da minha mentoria. Quando é constelação que não tem nada a ver com a mentoria de relacionamentos, aí o Murilo atende sozinho. Entendi. É isso, né? É isso. Vocês têm esse programa, mas vocês também têm workshops, ou não? Uhum. Tem um monte de coisa, assim. Muita coisa, Um né? bololô. Várias opções. Mas eu faço assim, de vez em quando eu faço workshop de relacionamento, né? Domingo passado eu fiz um, que é num formato é como se fosse uma aula mesmo, uma live. Eu gosto de chamar muito de terapia coletiva, né? Dentro das práticas integrativas do SUS, a gente chama oficialmente, terapia comunitária, né? Então é um grupo de pessoas, tem um terapeuta ali liderando aquele grupo, mas é sempre uma conversa para trabalhar o que emergir daquele grupo, daquela egrégora de pessoas, de mulheres, né? Então eu gosto muito de trabalhar com workshop para trabalhar com esses grupos, mas efetivamente o que eu tenho na minha rotina diária é a mentoria de relacionamentos, e ela é individual, e eu tenho a mentoria em grupo também de relacionamentos. Então eu acompanho um grupo de mulheres no programa de mentoria e acompanho individualmente também mulheres que escolhem fazer a mentoria, mas fazer individualmente, não dentro de um grupo, né? Porque muita gente não gosta de compartilhar e tal suas questões, então eu trabalho dessas 2 formas. Entendi. E o Murilo fica na constelação. E aí eu faço atendimentos, né, individuais de constelação. De vez em quando eu faço um grupo, quando dá vontade. Por exemplo, teve a série lá, Uma Nova Mulher, né? Vocês viram a série? Sim. Nossa, fantástico. É incrível, né? Incrível, Incrível. incrível. Quando lançou na Netflix, logo a gente assistiu, aí eu falei pro Diego, ai, que vontade de fazer um grupo que me deu. E aí eu fiz um grupo já logo em seguida. Então, de vez em quando eu faço um grupo, assim, quando dá vontade no coração. Mas eu gosto muito das constelações individuais. Atualmente eu faço na água. A maior parte das constelações eu faço na água, mas também gosto de fazer na mesa ali, com os bonequinhos, né, no espaço ali delimitado. Também gosto de fazer com âncoras, né, onde a pessoa percebe ali o campo também. E então eu faço esses atendimentos, prescrevo algumas fórmulas de floral, né, para as pessoas também, aquela que eu senti que vai ser contribuição, porque nem toda pessoa vai querer ou, enfim, né, vai contribuir de fato. E, além disso, aí eu tenho as mentorias de terapeuta, né? Que aí tem, de vez em quando, abrir uma turma e aí eu guio essas terapeutas para melhorar o posicionamento. Que aí, entrando já nessa parte, né? Eu percebia que eu e o Diego, quer dizer, no comecinho a gente batia a cara na parede que nem todo terapeuta, né? Que a gente acha que é só fazer o curso de formação que o cliente vai aparecer na porta. E aí a gente cria um perfil no Instagram iludido que aquele perfil já é suficiente. E aí a gente percebeu que não era bem assim, foi quando a gente resolveu, eu em especial, né, comecei a mergulhar nesse mundo do marketing digital, do brand, marketing de conteúdo, de influência. E aí, percebendo isso, a gente começou a aplicar tudo que ia aprendendo a aplicar no nosso negócio.
E aí foi dando resultado, e resultados bem rápidos, assim. Aí eu sempre falava pro Diego, quando a nossa agenda lotar, porque na época atendia eu e ele juntos, né? Quando a nossa agenda lotar, eu vou ensinar elas a fazerem isso, a lotarem a agenda delas também. A gente sempre fala no feminino, vocês já viram, É, né? Tudo é elas. é sempre elas. Como se existisse só mulher no É. mundo, né? E aí eu sei que assim que a agenda lotou, assim que eu me dei conta, na verdade, porque depois que acontece, a gente tá tão mergulhado nas nossas coisas do dia, né? Nem percebe. Que nem percebe que alcança as coisas, aí nem dá valor para aquilo muito, né? Aí eu sei que um dia a gente sentou e falei, gente, a nossa agenda tá cheia faz tempo, e a gente estava atendendo assim de manhã até 11, 10 da noite, né? A depender do dia. E aí foi quando eu resolvi, eu falei pro Diego, eu vou entrar aqui na nossa conta, vou ver quanto que a gente está faturando e vou ensinar elas aí eu fiz uma média dos últimos meses e vi que estava lotado realmente a agenda nos últimos meses e ia continuar lotado por mais alguns meses. Aí eu falei pro Diego, vamos ensinar elas a fazerem isso. Porque se a gente conseguiu, e nós não tínhamos nada demais, assim, nós fizemos cursos simples, assim, simples entre aspas, né? Reiki, barras, constelação. Se a gente conseguiu, por que as nossas colegas de trabalho não conseguiam? Aí foi aí que o Murilo despertou para isso, assim, foi bem legal. E aí foi onde a gente sentou e falou, não, eu vou fazer um curso então, vou lançar só para 10 alunas, para, tipo assim, vou compartilhar aqui com 10 alunas nesse fim de ano, e seja o que Deus quiser. Só que nesse meio do caminho teve 2 eventos. O primeiro foi que mais pessoas foram se interessando, mais de 10. E o segundo foi, a gente participou de uma palestra de financeiro, e nessa palestra, era bem finalzinho de ano mesmo. Do tipo, Thiago Nigro. do Primo Rico. Sabe, né? Sim. Aí a gente, na palestra dele, alguém perguntou assim para ele, como que eu faço para criar, faltavam uns 10 dias para o Natal, a pessoa falou assim, como que eu faço para criar 20 mil reais até o Natal? Aí ele pegou e no microfone ele falou, olha, se eu fosse você, eu faria isso, 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 isso. A gente captou aquela mensagem e fomos embora, que era numa cidade até um pouco distante daqui, que a gente estava. Aí no caminho a gente veio conversando, falando, cara, se ela pode, se eles falaram que é possível, a gente também consegue? Aí a gente pegou aquele conselho que ele deu, trouxemos para o nosso negócio e disse, então a gente vai criar muitos alunos nessa turma. Aí fechou com 35 alunos nessa turma. E aí foi onde a gente resolveu, aí foi onde a gente começou a olhar, eu acho que aí tem algo pra gente. Não é tipo, porque na minha cabeça eu ia fazer uma turma só e deu. Depois aí quando desse vontade de novo eu ia fazer, mas não era uma intenção tornar o meu trabalho principal, né? Aí quando eu vi que deu 35 pessoas, a gente abriu as aulas, foi abrindo as aulas ali, foi gravando. Aí eu comecei a gravar e disse, não, a gente tem que transformar isso num negócio agora. E aí foi onde eu resolvi, o nosso perfil era junto, não sei se vocês pegaram a gente nessa época. Nós tínhamos um perfil só vi para os algumas dois. lives, eu vi algumas lives de vocês, sim. Era integrativa o o nome. nome, que é o nome da empresa, né? E aí a gente pegou e falou, não, então vamos separar, tu vira Diego só e eu viro Murilo, que nós já somos. E aí cada um compartilha um tipo de conteúdo no seu perfil. E aí foi onde no meu perfil, eu resolvi compartilhar esse conteúdo de posicionamento, branding e posicionamento para terapeutas, porque a gente percebeu que foi isso que mudou a percepção de valor que nós tínhamos em relação às pessoas, né? Elas viam o valor do nosso trabalho. E foi justamente por mudar o nosso posicionamento, que era diferente das nossas colegas, que tinham questões ali diferentes. E aí teve a segunda turma, e agora vai abrir. A gente já está na terceira turma, Acho né? que é Agora vai abrir a quarta turma. E foi nessas turmas que a gente foi percebendo, não, tem um método aqui, né? O método está se desenhando. E aí foi onde eu fui escrevendo ali o método, fui estudando mais profundamente. Nisso tudo eu entrei numa pós-graduação, porque a gente aqui gosta de estudar, aí eu metido, fui lá, eu vou fazer uma especialização aqui de branding, marketing, experiência digital, para ver o que tem e para contribuir na mentoria também. Porque uma coisa é tu estudar esses cursos que tem, né, rápidos na internet. Outra é tu ver a teoria por trás, uma teoria mais aprofundada. Aí foi onde eu resolvi mergulhar nesse universo também. E aí agora a gente está desenhando um método, tá quase fechado, assim. Só não dá para dizer que é 100% fechado, porque o mundo muda muito rápido, né? Eu lembro que no comecinho do ano eu ensinava,
que tinha que criar conteúdo, porque era pandemia ainda, as pessoas ainda estavam dentro de casa, com receio, usando muito celular. Hoje as pessoas já não aguentam mais ficar só no online, elas querem muito contato pessoal, né? Estar presente com a outra pessoa. E aí isso acabou mudando já dentro da mentoria, que recém começou e já mudou, porque o mundo muda muito rápido, né? Então, não vou dizer que está 100% fechado o método, mas está bem alinhadinho agora. Então, e aí eu fiquei curiosa, a gente está falando sobre mentoria, né? Porque, na verdade, vocês são grandes educadores. E aí, o Diego, ele é criador de uma mentoria, Relacione e Ser. Como é que é essa mentoria? Explica pra gente aí, Diego. Então, essa mentoria, Kelly e Raquel, como é que surgiu na minha cabeça? Por que eu criei essa mentoria? Ela é uma mentoria em grupo e ela é resultado de já aí alguns aninhos, né, atendendo individualmente mulheres com o tema de relacionamento. Não é só relacionamento amoroso, porque quando a gente fala de relacionamento, é relacionamento com pai, relacionamento com mãe, relacionamento com ex-marido, relacionamento com os filhos. Então, eu englobo no meu trabalho todo tipo de relação humana, relacionamento de trabalho. Claro que o foco, né, geralmente as mulheres vêm me buscar para trabalhar relacionamento amoroso. Mas quando a gente começa, né, porque é o que todo mundo está buscando, quem já está se relacionando quer melhorar, quem não está se relacionando quer encontrar o príncipe da sua vida, né? Então é uma forma de chegada até mim. Mas quando chega, a gente vai harmonizar as outras relações. Geralmente vai começar por outras, né? A Raquel, que é consteladora, também sabe como que é. A gente vai olhar para o pai e para a mãe, para a ancestralidade, e a consequência disso é a harmonia do relacionamento amoroso. Não tem como não melhorar o relacionamento amoroso se a pessoa olhou para a origem das dores, dos traumas, dos abusos, enfim, que ela carrega na mochilinha dela, né? E muitas vezes elas não se relacionam bem com elas mesmas, né? Exatamente. Esse é um ponto-chave. O relacionamento consigo. Porque se a pessoa não se relacionar bem consigo, ela vai emanar uma energia para o universo, ela vai receber a mesma coisa. Então, eu trabalho muito profundamente na autoconsciência. Ela tem que mudar a consciência dela sobre ela mesma, para daí sim ela colher algum fruto positivo, se é que a gente pode falar assim, né? Positivo e negativo. E por que eu criei a mentoria? É Relacione Ser, né? O nome da mentoria. Ela é resultado desses anos aí de atendimento individual e eu resolvi criar a mentoria em grupo. E dentro dessa mentoria em grupo tem um método, então tem aulas gravadas, tem alguns encontros ao vivo que eu faço com esse grupo de mulheres e um dos principais pontos-chave dessa mentoria em grupo, Relacione Ser, são as técnicas. Então, eu criei várias técnicas de reprogramação mental, exercícios sistêmicos, muita coisa legal. Tem um método que eu criei que eu chamo de VSS, que é o método Ver, Sentir e Ser. Todo dia ela faz uma meditação antes de dormir, para reprogramar a mente dela, para limpar aquela sujeira toda que ela está carregando, que impede ela de viver um relacionamento legal com ela mesma, né? Principalmente. Então, é uma mentoria em grupo, tá muito legal. Eu tô na primeira turma, né? Então, eu tô acompanhando a primeira turma. Eu lancei recentemente. Agora, em dezembro, né? No comecinho de dezembro, provavelmente eu vou abrir mais uma turma e eu pretendo seguir com esse trabalho, porque a mentoria, ela tá no começo, mas ela já tá me trazendo muitos resultados, assim, com quem tá participando. Então, é isso, assim. Tô bem feliz com esse projeto da mentoria em grupo. Então, gente, olha, quem quer melhorar o relacionamento consigo, né? Relacionamentos em geral, principalmente os amorosos, que é o que a gente quer, né? Logo, logo tem inscrições abertas para mentoria. Segue Isso aí. E aí eu ia pedir para vocês uma dica, né? Já que a gente falou sobre relacionamento, que dica que vocês dariam, assim, com essa questão de cura, tomar cuidado, né? A energia que você vibra, que você emana para o universo, né? Que dica que vocês dariam para gente aqui, para quem está nos escutando, nos ouvindo? Uhum. Eu acho que assim, o ponto-chave, quando a gente está no autoconhecimento, o ponto-chave, talvez o que eu vou falar, para quem está bem no comecinho, talvez não faça sentido ainda, para quem já está muito lá já percorreu igual vocês, que já percorreram um longo caminho, né, no autoconhecimento, talvez seja uma coisa óbvia,
mas para mim, nesses anos de atendimento, ainda é o ponto-chave, é o ser. Por isso que até o nome da minha mentoria é Relacione-Ser. Eu só posso receber da vida aquilo que eu sou. Então, por exemplo, enquanto eu vibrava de uma forma lá no comecinho de tudo, antes das terapias. Enquanto eu tinha minha comunicação bloqueada, eu era aquilo. Ainda que a minha essência fosse amor, fosse harmonia, uma centelha de Deus, tudo lindo e maravilhoso, só que naquele momento, há alguns anos atrás, eu vibrava com a comunicação bloqueada, eu tinha um chakra bloqueado aqui. A energia ela não fluía, né? Então eu era aquilo. O meu ser, naquele instante, ele era aquilo. O que eu recebia do universo eram problemas de comunicação nos meus relacionamentos, nas minhas relações. Eu não conseguia falar com a minha família, eu não conseguia me abrir, eu não conseguia falar da minha sexualidade com ninguém. Tudo na minha vida era um tabu. Por quê? Porque eu era aquilo, eu era daquela forma comigo mesmo. Então, quando eu vou trabalhar com as mulheres atualmente, principalmente quando eu vou gravar aula, fazer mentoria, workshop, eu busco trabalhar muito o ser. Então, o que você é hoje? Como você se percebe hoje? O que você pode melhorar hoje para que você emane uma vibração diferente hoje e receba algo diferente hoje? Porque um fato do autoconhecimento é nós criamos a nossa realidade. Então, independente se o Bolsonaro ou o Lula vai ganhar a eleição, a minha realidade ela é criada por mim, entende? Então não é a política, não é o meu pai, não é a minha mãe, não são os meus filhos, não é o meu marido, não é um relacionamento abusivo. Somos nós que criamos tudo o que está acontecendo a partir do que a gente acredita sobre nós mesmos. Então, o que eu trabalho na mentoria e nos atendimentos individuais é mudar a percepção que a mulher tem sobre ela mesma, sobre o que ela pode, sobre o que ela não pode. E quando ela vai entrando num espaço de mais neutralidade, de não julgamento sobre o que é certo e errado, é quando ela para de pegar o chicote e se chicotear, porque é a coisa mais comum, né? É a gente se chicotear. É como se fosse assim, eu fiz sei lá, tô no podcast. Eu acho que eu não falei tão legal no podcast. Eu vou sair do podcast, vou me chicotear. É um movimento meio que natural do ser humano, né? Se culpar por algo que teoricamente não deu certo. Então eu trabalho muito isso para a gente abandonar o chicote e começar a receber coisas melhores, assim, mais contribuição mesmo na nossa vida. E aí para de terceirizar, né? Porque a gente vê muito nos atendimentos mulheres terceirizando. Eu também atendo, acho que quase que 100% mulheres. E mesmo não direcionando, porque como eu não uso as mídias sociais para divulgar meu trabalho, mas vem mulheres na maioria, né? E elas terceirizam como se, eu queria que acontecesse isso, eu queria que ele fizesse por mim, eu queria... Mas até que ponto você faz por você mesma, né? Até que ponto que você cuida de você, você não se abandona. Porque ele me abandonou, tá aí, você tá se abandonando ainda, porque essa informação que tu vai emanar é mais disso que tu vai atrair. E é um conhecimento, como o Diego falou, né, básico, mas ao mesmo tempo tão difícil de, naquela pessoa que não está consciente ainda, integrar, né, que deve ser sim falado o tempo todo. Que se ela vira essa chave aí, as outras é consequência, né? Acho que a principal, a primeira delas é você cria a sua realidade, do jeitinho que tá, é o jeitinho que tá dentro de você. Muda dentro, que fora é consequência. E o essencial, ele é simples, né? O básico, quem faz o básico bem feito, tá feita na vida, tá resolvido. 90% dos problemas, a gente não precisa entrar num lugar muito complexo. É o basicão, é cuidar de si, é não se abandonar, é buscar um pouco mais de neutralidade, menos julgamento. Meu Deus, a pessoa tá feita na vida, né? Fazendo o básico bem feito. Básico, né? É sair da terceirização, sair da vítima, né? Sair desse lugar que é quentinho também, né? É cômodo, é quentinho, e se transformar, se transcender aí. E se responsabilizar por aquilo que faz verdade. parte. Eu tinha muito hábito de me vitimizar, né? Quando eu fui parar na terapia, justamente era para sair dessa posição de vítima. E de vez em quando a gente se coloca, né? Claro. É bom esse espaço também, de vez em quando. Às vezes é necessário.
Mas vocês sabem que quando eu comecei a trabalhar o amor próprio e aceitação, amor próprio e aceitação, até na questão de me colocar muito no papel de vítima, melhorou. Eu consegui, eu não sei, quando a gente trabalha essa amor próprio e essa autoconfiança, né? A gente até tem mais segurança de si do que nós somos. E aí, hoje em dia, eu me coloco menos. Acho que é normal, em alguns momentos, a gente acabar tendo uma queda de energia e acabar entrando nesse espaço, né? Mas é que quando você tem autoconhecimento, você entra e você logo fala, ó, sai daí que esse não é seu lugar. É rápido, né? É rápido. Meninos, a gente quer agradecer a presença de vocês aqui nesse bate-papo super gostoso, dá vontade de ficar horas conversando com vocês. Passou muito rápido. Passou. E a gente já vamos fazer propostas assim de vocês voltarem. Com certeza, a gente amou. Olha, foi muito boa, a energia foi ótima. O próximo podia ser presencial, de repente, né? Legal. Sim. Existe a possibilidade de presencial? Existe. A Denise fez, eu vi. A Denise fez presencial. Ai, que chique, amei. A gente vai, então. Eu quero. Venham. O convite está feito. Sim. Então tá. A gente dá um jeito. Foi muito bacana. Legal. Foi tão legal que passou muito rápido. Passou, gente, já é quase... É verdade. Quase uma hora. É verdade. Como que o pessoal que está nos ouvindo ou nos assistindo encontra vocês? Então, meu Instagram é @Murilo Pedroso, mas só digitar Murilo Pedroso no Instagram eu vou ser o primeiro a aparecer. Não é me achando, não, é porque é um dos primeiros que aparece mesmo. E o meu é Diego Heller, _, mas também se digitar Diego Heller vai aparecer. Eu recomendo que quem queira conhecer um pouco mais do meu trabalho, busque pelo Instagram, porque é a rede social que eu estou mais presente, então todo dia tem conteúdo novo, todo dia mesmo, né? Eu não pulo nenhum dia no Instagram, e daí tem YouTube também, mas pelo Instagram é mais fácil de consumir o conteúdo. Diego Heller. Muito bacana. Gente, sigam, procurem, porque tem muito conteúdo bacana. É verdade. Né? Todo dia, sempre eu vejo lá que tem alguém fazendo live, trazendo dicas, e é muito legal. Sigam os meninos, que eu tenho certeza que vocês vão curtir, e sigam a gente também. Vamos juntos nessa busca de autoconhecimento. Se esse conteúdo foi importante para você, compartilha a página dos meninos, compartilha a nossa página, convida o pessoal para assistir, porque é muito bom quando a gente tem conteúdo que traz crescimento. Verdade, Né? E faz a gente parar para pensar. A gente sempre fala aqui, né, no podcast, que às vezes uma frasezinha que a pessoa fala faz aquele boom na nossa cabeça, e a gente tem tido alguns feedbacks em relação a isso, e as pessoas já estão buscando mais conhecimento, e eu desejo muito sucesso para vocês, e agradeço de coração a presença. É verdade, gratidão, vocês agregam valores para quem está assistindo aí, escutando vocês, viu? Parabéns. Muito obrigado pelo convite, é muito legal compartilhar um pouquinho, mas também participar de um projeto tão legal, tão nobre, que falta no meio holístico, integrativo, né? Acho que faltava um podcast assim, e hoje eu conheci um assim. Vocês são maravilhosos, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E parabéns por... O que eu gosto muito de trabalhar com as mulheres, vocês já têm isso, eu achei maravilhoso. Parabéns por ocupar espaços. Então, vocês estão fazendo um trabalho que talvez está mais ou menos no começo, né? Agora vocês estão começando a expandir mais, mas vocês já estão ocupando espaços, e não são espaços que não são de vocês, são espaços de vocês, é o lugar de fala de vocês. Então, parabéns pelo projeto, e que venham muitos convidados legais aí, e o próximo vai ser presencial, com certeza, vai ser muito bom. Legal, gratidão. Muito obrigada.
E até Obrigado também. E até a próxima. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.